Bom dia, professores. Estamos aqui reunidos para mais um ATPC. Agora o nosso ATPC é cada 15 dias, né? E hoje nós vamos estar dividindo essa pauta com mais um colega aí, um parceiro, o Roberto PCNP, lá da diretoria do Projetos Especiais. Então, mais para frente, quando ele for começar a fazer a explanação, da pauta dele, eu apresento ele para vocês. Então, só quero dizer que hoje nós temos aí um companheiro, juntamente o nosso ATPC, para dividir o tema que nós vamos abordar. Então, como sempre, espero que vocês estejam bem, seus familiares estejam bem, para que nós possamos ter uma reunião tranquila, né? E como o ATPC passado, né, sem ser da semana passada, semana retrasada, nós falamos sobre o plano de recuperação, e eu trouxe para vocês ali uma sequência de aula, né, com a habilidade essencial, dando a habilidade de suporte para vocês. Eu hoje falei lá também que vocês precisariam estar pegando o projeto de vida da sala de vocês, buscando isso com os coordenadores, porque nós vamos estar trabalhando hoje com as competências socioemocionais. Vamos estar falando um pouquinho de vocês. Por quê? Porque lá no plano de recuperação foi orientado que vocês trabalhassem também as habilidades socioemocionais juntamente com o plano de recuperação. Então, eu precisaria trazer para vocês as competências socioemocionais, falar um pouquinho delas, para ver como vocês vão inserir elas no plano de recuperação. Também falei para vocês sobre um documento orientador que a secretaria estava elaborando e que estaria nos disponibilizando como suporte para nós desenvolvermos melhor o plano de recuperação. Esse documento já saiu, tá? Eu tomei conhecimento dele hoje. Então já vou deixar lá na sala do Google Classroom como documento orientador, plano de recuperação, dentro de uma pastinha. Vocês vão clicar lá, vão fazer a leitura da orientação que eles fazem, do como vocês vão fazer um diagnóstico, como que vocês vão usar as habilidades, lá estão todas as habilidades, lá estão a página da a página que foi trabalhada aquela habilidade, e tem o link que vai inserir vocês diretamente para lá. Eles falam também da recuperação, da recuperação, que eu posso dizer, das aulas anteriores do mídia. Eles vão buscar aulas retroativas, as aulas que já foram ministradas pelo Centro de Mídia, como suporte para vocês desenvolverem o plano de recuperação. Então, eu acredito que ficou bem claro para vocês no ATPC passado, quando eu ministrei para vocês, né, como que seria esse modelo do plano de recuperação. E hoje, então, eu trago as competências socioemocionais para que vocês entendam um pouquinho dessa competência, um pouquinho desse olhar para vocês conseguirem entrelaçar nas habilidades essenciais daquele ano e série do aluno, tá bom? O tema do nosso ATPC é escuta e empatia. Então, o que eu quero de vocês? Vocês, no decorrer do ATPC inteiro, vocês vão estar respondendo formulários. Então, vocês vão estar aqui e, ao mesmo tempo, vocês vão estar indo lá na sala do Google Classroom, lá no link do ATPC, que vai estar lá, ATPC 16/9. Clicam lá, que lá dentro daquela pastinha está lá, fio condutor número 1, é o primeiro formulário. Fio condutor número 2, segundo, terceiro e quarto formulário. Então, nós vamos ter 4 formulários para vocês estarem respondendo, mas não são uma enquete imensa. São algumas perguntas relacionadas do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando nesse ATPC. Então, eu preciso desse feedback de vocês. Então, quando for falado, pausa 5 minutinhos, realmente é para vocês pausarem 5 minutos
irem lá, responder e voltar. Não é para vocês pularem os 5 minutos e dar continuidade no vídeo. Então, esse ATPC, eu preciso desse retorno para vocês, uma vez que nós estamos trabalhando com as competências socioemocionais. Então, para eu trabalhar e desenvolver com vocês, eu preciso de um retorno de vocês, eu preciso de um feedback de toda a contextualização que nós vamos desenvolver aqui no ATPC. E quando terminar todo o ATPC, vai ter uma avaliação desse encontro, e eu gostaria que vocês fossem lá, respondessem e encaminhassem. Não é nada enorme, quando muito, algum formulário vai ter no máximo 5 questões. Tá? E não é para fazer uma dissertação ali de argumentativa, são respostas simples, objetivas, tá? Então, gostaria que vocês participassem na íntegra. Então, procurei fazer um formulário que vocês respondem e já me encaminham, para que não tenha nenhuma dor de cabeça e nem aquela falta de entendimento que ocorreu. No decorrer do ATPC, quando vocês pararem, eu vou estar acompanhando e vou estar vendo se vocês estão enviando na hora para mim. Por lá eu estou acompanhando, tem o nome do professor, nome da escola, responde e encaminha. Então, a cada pausa que o vídeo fizer, eu estou lá na sala do Google Classroom acompanhando também o feedback de vocês. Tá bom, professores? Então, espero que seja um ATPC bem proveitoso, espero que seja um ATPC com muito aprendizado, e se tiver alguma dúvida no decorrer da apresentação do ATPC, eu peço para vocês irem lá nos comentários do YouTube, onde vocês colocam bom dia, bom dia, bom dia, lá vocês colocam também alguma dúvida se prevaleceu. Chumara, não entendi como que é o formulário, como que vai ser a interação. Nesse momento, eu vou estar lá o tempo todo. É uma gravação, mas eu estou presente na hora que vocês estão assistindo, tá bom? Estou gravando nesse momento por uma outra ferramenta, porque a última vocês perceberam que estava falhando, que estava gaguejando, tinha muito delay, então a ferramenta não estava boa. Então eu estou gravando por uma outra ferramenta, é o primeiro contato com essa ferramenta. Então, se der algumas falhinhas aí, não é o programa, né? Não é o aplicativo, é a pessoa que está do outro lado, que está tentando aí se encontrar com a ferramenta, tá bom? Mas eu acredito que vai dar tudo certo, tá bom? Então, um bom ATPC, peço para vocês prestarem atenção, eu vou fazer leituras de algum texto e pode se tornar cansativo. Então, a cada momento de uma leitura, tem um questionário a ser respondido, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho melhor como vai dar o desenvolver dessa pauta, tá bom? Então, vamos lá, eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Diretoria de Região de Mauá, Núcleo Pedagógico, ATPC, 16 de setembro de 2020. Aqui alguns acordos, o qual eu também já falei para vocês. Participaremos de uma oficina ao vivo, portanto, teremos como principal ferramenta de interação o link dos formulários na sala do Google Classroom, qual será coletado durante a reunião e enriquecerá nossa proposta. Uso o comentário do YouTube da reunião para apontar suas propostas e resposta quando couber. O importante é que tudo seja feito com calma e de maneira organizada, assim todos podem contribuir. Final do ATPC, teremos uma avaliação do encontro. Tema da formação: escuta e empatia. Momentos de cuidar de quem ensina em tempos de isolamento social. Então, hoje eu cuido de vocês e amanhã vocês cuidam dos alunos de vocês. Como sempre, eu trago para vocês um texto para fazer a abertura da nossa reunião. É um texto maravilhoso do Paulo Freire,
de 2014, estamos vivendo isso em 2021, mas ao ler o texto, vocês vão ver que o texto vai ao encontro do que nós estamos vivendo. O inédito viável. Inédito viável. É, na realidade, pois, uma coisa que era inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, mas quando se torna um percebido destacado pelos que pensam utopicamente, o problema não é mais um sonho, ele pode se tornar realidade. Exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O inédito viável. Aqui trago eu, PCNP, de língua inglesa com vocês, e o Roberto, PCNP, da Escola da Família, do Conviva, já participou ali também da formação do Grêmio. Então, como ele está em projetos especiais, são esses projetos da Secretaria, o nosso PCNP Roberto, ele está envolvido em vários projetos lá na diretoria. Por isso que ele está aqui conosco hoje. Vamos lá. O objetivo dessa reunião: promover um momento para repensar nossas práticas e nos reconectar com os novos sentidos do processo de ensino-aprendizagem, como a interação, empatia, atitudes e valores para além do currículo. Fomentar e discutir os muitos sentidos que a escola adquiriu em nossa sociedade, contextualizando com esses tempos de isolamento social e a relação escola, alunos e família. Esse é o objetivo da nossa reunião. Lembrando que nós vamos trabalhar com as competências socioemocionais, as quais têm que estar entrelaçadas com as habilidades essenciais e com as habilidades de suporte. O que são competências socioemocionais? Vocês devem estar se perguntando, né? Mas nós já vimos essas competências socioemocionais lá no dia D, quando nós tivemos várias perguntas a estarem respondendo, encaminhando para a secretaria, quando nós participamos da construção do currículo do ensino médio, e tivemos que conhecer várias competências que eu visitei algumas escolas, e os professores até comentaram, são competências que muitas das vezes nós mesmos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas adultas, já não conseguimos desenvolver ainda. Porque essas competências, elas são desenvolvidas ao longo das nossas vidas, do nosso cotidiano. Então, isso depende de cada pessoa, para desenvolver aquelas competências, essas competências socioemocionais. Então, eu trouxe para vocês aqui o recorte com fundamentação no que é competências socioemocionais. Nos estudos sobre o tema realizado na área da psicologia, competências socioemocionais são entendidas como influenciadoras do modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto. Hoje, sabe-se que elas não são fixas, ou seja, são flexíveis e maleáveis, manifestando-se com intensidade e modos diferentes de acordo com os elementos sociais e culturais que atravessam a história de cada pessoa e, sendo assim, possíveis de serem desenvolvidas ao longo da vida. Então, quando a gente fala de competências socioemocionais, essas competências, ela tem muito a ver consigo mesmo, uma relação intrapessoal e também a relação com outras pessoas interpessoal. Então, dependendo de como cada um viveu, o que passou no decorrer da sua vida, você desenvolve as competências socioemocionais.
porque vocês vão ver lá na frente que essas competências socioemocionais, dentro da BNCC, elas são 17 competências. Nem falo de habilidades, porque vocês sabem que as habilidades elas estão inseridas dentro de uma gama que é a competência, que é a competência maior. Então, para você desenvolver uma competência, dentro daquela competência tem várias habilidades. Então, na BNCC, nós trabalhamos as 17 competências socioemocionais, que estão atreladas com a BNCC, que é o quê? Que é a gente formar um cidadão integral ao longo do estudo dele, ao longo do processo de aprendizagem até o ensino médio. Mas não que essa competência socioemocional, se foi desenvolvida até o ensino médio, foi, se não foi, não foi. Não, ao longo de sua vida, ele continua desenvolvendo, aperfeiçoando. É tão complexo as competências socioemocionais que ela se divide em 5 macrocompetências. Então, as 17 competências que nós vamos falar hoje, ela está atrelada em conjuntos de macrocompetências, que está dividido em 5 macrocampos, né? Então, nós vamos ver hoje. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês elas. E o que é esse macrocampo? Existem diferentes modelos científicos que visam organizar os estudos das competências socioemocionais. Os pesquisadores do Instituto Ayrton Senna adotam um que organiza a ampla variação de competências socioemocionais em 5 macrocompetências. Esse modelo foi escolhido porque organiza as competências socioemocionais de forma abrangente e, ao mesmo tempo, especifica a partir de estudos sobre competências socioemocionais identificadas e validadas cientificamente por meio de experiências práticas em diversos contextos, localidades e culturas. Além disso, há uma quantidade expressiva e significativa de evidências científicas no Brasil e no mundo que validam a importância desse modelo para diversos resultados alcançados ao longo da vida, como eu já disse anteriormente. Então, eu pesquisei essa informação dos macrocampos lá pelo site do Instituto Ayrton Senna, uma vez que são eles que estão aí por detrás da formação do Inova, nas competências socioemocionais, atrelado com a base nacional, atrelado com as 17 competências, né, que a base traz, e que está agregado ao nosso currículo também do ensino médio. Então, eu trouxe essa fonte de informação. Mas aí ele fala que existem diferentes modelos científicos que visam organizar o estudo das competências socioemocionais. Tá bom? Se vocês forem aprofundar, forem estudar, vocês vão ver que a parte da organização vocês podem encontrar outra forma de organização. Essa não é estática, não é única, tá bom? No contexto brasileiro, as 5 macrocompetências foram desdobradas em 17 competências socioemocionais, identificadas como importantes de serem consideradas e desenvolvidas nas escolas do país. Essas 17 competências socioemocionais não abarcam todas as existentes, não abarcam todas, mas compreende os aspectos sociais que estão explicitados nas 10 competências gerais da BNCC. Eu havia dito 17, né? São 10 competências gerais da BNCC. E nós vamos apresentar para vocês hoje as 17 competências socioemocionais. Então, são muitas competências socioemocionais que nós temos que desenvolver. Se nós, enquanto seres humanos, pessoas adultas, que já têm aí uma certa caminhada, pudéssemos desenvolver pelo menos uns 30%, eu posso dizer, uns 30% aí dessas 17 competências socioemocionais, olha, vou falar para vocês, acho que o mundo seria melhor.
nós saberíamos respeitar muito mais, ser muito mais tolerante, ser muito mais benevolente com as pessoas. Então, é bom a gente refletir um pouquinho nessas competências socioemocionais e começar a olhar um pouquinho para dentro de nós e ver qual dessas competências nós não desenvolvemos ou começamos a desenvolver e deixamos pelo meio do caminho. É muito importante nós abordarmos esse assunto e começar a olhar um pouquinho mais para dentro de nós e tentarmos aperfeiçoar algumas dessas habilidades a quais não estão tão acentuadas em nossas vidas. Quando eu falo em nossas vidas, eu me envolvo juntamente com essas competências socioemocionais. Eu falo nós, seres humanos, todos nós, é um conjunto de aprendizagem ao longo das nossas vidas. Aqui eu trago para vocês o fio condutor, o primeiro fio condutor, que nesse espaço aqui, ó, nós temos nós temos macrocampos. Esses são os 5 macrocampos: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, abertura ao novo. Essa daqui são as macrocampos. E esses daqui de cima são as competências socioemocionais. Então, dentro da autogestão, nós temos determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade. O engajamento com os outros, nós temos iniciativa social, assertividade, entusiasmo. A amabilidade, nós temos a empatia, o respeito, a confiança. Na resiliência emocional, nós temos tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Abertura ao novo, nós temos curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Então, essas são as competências socioemocionais, e esses aqui, menorzinho aqui embaixo, no meinho, são os macrocampos que desenvolvem essas competências. Só que, claro, né, professores, hoje é impossível nós falarmos de todos eles, né? Eu escolhi um desses para nós falarmos hoje, e aí vocês desenvolvam esse com os alunos, lá junto no seu plano de recuperação, ou você pode desenvolver outro macro campo com os seus alunos, tá bom? Então, vamos ver qual que nós vamos trabalhar hoje? Vou tomar um pouquinho de água, gente. Então, nós vamos trabalhar com o macrocampo amabilidade, que é a empatia, o respeito e a confiança. Para nós desenvolvermos isso no nosso aluno, desenvolver a empatia, desenvolver o respeito e a confiança. Então, o que quer dizer essas 3 competências aqui? Diz respeito à capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário e empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro, colocando-se no lugar dessa pessoa. Né? Então, é isso que traz essa competência. E o que essa competência ela vai nos evidenciar? Sim, essas competências desenvolvidas nos nossos alunos, ela desenvolve, os estudos nos apontam, né, que relaciona o desenvolvimento das competências socioemocionais, empatia, respeito e confiança, com a conclusão do ensino médio e a diminuição de indicadores de violência. Vocês que estão aí na escola, vocês podem observar que o número de briga, de agressividade, de falta de respeito, estão mais lá no ensino fundamental, onde muitas vezes eles não conseguem ter o controle, eles não conseguem
controlar os seus impulsos. Quantas vezes no meio de um intervalo, eu tinha que intervir juntamente com o inspetor em várias brigas, em várias agressões que aconteciam no intervalo. Então, e quando a gente vê, no decorrer do ensino médio, essa agressividade, ela tende a diminuir, porque eles vão crescendo, isso vai sendo desenvolvido na escola, vai sendo desenvolvido em casa, no meio das suas amizades, no ambiente onde eles estão convivendo, isso vai diminuindo, isso vai acentuando. Então, essas competências, como eu disse lá no começo, ela é desenvolvida ao longo da nossa vida, ao longo do cotidiano, no decorrer do nosso dia a dia. Então, os estudos provam que a tendência é diminuir a violência. Então, esse é a competência de amabilidade, o macrocampo que eu trouxe para vocês, um pouquinho de conhecimento para desenvolver lá juntamente com as habilidades essenciais no plano de recuperação, mas não necessariamente com a turma de vocês precisam desenvolver esse macrocampo. Pode escolher o macrocampo que melhor acentua com a turma de vocês, com aquele ano sério. Esse é o primeiro fio condutor. Qual professor eu era no início do isolamento social? Em que professor me tornei no período do teletrabalho? Quando eu retornar para a escola, que professor serei? Agora vocês vão lá no Google Classroom, vocês têm 5 minutinhos para responder essas 3 perguntinhas. Vamos lá? Estarei lá acompanhando vocês. Retornando, agora eu vou fazer uma leitura com vocês de uma entrevista de uma socióloga, da Lourdes Atié, e aí eu peço para vocês ficarem atentos nessa leitura, que vai dar suporte para vocês darem continuidade no próximo fio condutor. Isolamento social e o estresse de estudantes e professores. O coronavírus gerou angústia e uma mudança nas formas de viver, atingindo também as escolas. O que me preocupa é que estamos reproduzindo o mesmo modus operandi que tivemos a vida toda. A escola brasileira tem uma característica peculiar que é do muito conteúdo para ensinar, muito planejamento, muita avaliação, muita festa, muito de tudo, o que tem gerado estresse em duas pontas. Os alunos entram na escola e começam a escolaridade muito encantados, gostando e curtindo. À medida que vão crescendo, o estresse vai aumentando e chega ao ensino médio dizendo: graças a Deus estou saindo. Do outro lado, os professores se sentem com menos autonomia e cada vez mais cobrados. Estamos vivendo um momento de muita frustração no que diz respeito à forma como trabalhamos. Tenho falado com professores que viraram máquinas de produzir exercício, aulas online e material para inúmeras plataformas. Isso vai gerando uma ansiedade porque é preciso dar conta de tudo. Outro desafio é que muitos docentes têm dificuldade em transitar em outro ambiente que não o presencial, com o qual está acostumado. Isolamento social e o professor. Eu queria dizer que os professores respirem. Se eles não se cuidarem, não vão conseguir ensinar. Escuto pessoas preocupadas com o que será do currículo, sendo que não sabemos o que vai acontecer no mês que vem. Vamos pensar que o que estamos vivendo é uma grande oportunidade para fazer diferente. Não vamos deixar passar. É outro tempo, um dia de cada vez. Vamos focar agora na nossa saúde mental.
Estamos vivendo uma nova forma de existir, uma nova forma de viver. Uma triste realidade que estamos constatando nesse furor de muita atividade, é que aquela autonomia que colocamos no projeto político-pedagógico da escola ainda não foi atingida. Na verdade, nesse momento de coisas que estamos mandando para as crianças fazerem, tenho escutado que tem gente usando estratégia do mundo corporativo para controlar o tempo dos estudantes. Devemos pensar que as crianças não são máquinas e que está difícil para elas também. Antes, elas só paravam por dois motivos: férias ou adoecimento. Agora estão atoladas de tarefas para serem realizadas em casa e ainda com um prejuízo sem a presença dos colegas. Se a escola já tinha pressão, em casa é muito pior. Então, vamos desacelerar e buscar esse tempo justo, que respeita o tempo de cada um. O professor não deve ter pudor em estabelecer o que sabe e o que não sabe. Então, que ele aproveite esse momento e não faça as coisas só por outros, mas por si também. Estude, pense no que significa aprender e como é possível potencializar que alunos aprendam mais se ensinarmos de outra forma. Não é simplesmente dominar aplicativos e plataformas. Isso é uma visão da sociedade de consumo das fórmulas prontas. Os professores precisam ser humildes e aproveitar o momento para ensinar, aprender, estudar e trocar mais com os colegas. O ensino domiciliar está querendo provar que, se é só uma questão de receber tarefa em casa, não precisa de professor e a escola pode deixar de existir. Está mais do que na hora de professores que sempre se sentiram desvalorizados assumirem essa liderança e provar sua relevância, mesmo numa sociedade que não os valoriza. São os professores que mostrarão aos alunos que, mesmo sem sair de casa, eles podem se encantar pelo conhecimento, que aprender é uma coisa absolutamente fantástica e que, sem ele, vamos cair na ignorância e na intolerância que o mundo está vivendo. Temos que lutar, porque sem uma escola relevante não é possível aprender. Para finalizar, devemos analisar qual caminho é melhor para a nossa realidade. Teremos perdas e prejuízo, mas como estamos vivendo um tempo imprevisibilidade absoluta, devemos focar em nos conectar com nós mesmos e com o que nos fazem bem. Fique do lado do seu filho, veja como ele aprende, não queira explicar tudo. O pulo do gato é sabermos o que é do nosso tamanho e o que podemos fazer. Além disso, quero deixar a dica para que professores nunca duvidem da representatividade que tem na vida dos seus alunos e do papel relevante da escola. É preciso frear a ansiedade, porque ninguém aprenderá nada dessa forma. Mais do que o currículo, iremos aprender com a vida nesse momento. Então, aqui está o link, né, da entrevista da Lourdes Atié, a socióloga e educadora. Gostei muito dessa entrevista. Ela fala exatamente o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo. Muito bom, por isso que eu trouxe para vocês, como não tinha vídeo para ser transmitido, eu trouxe aí a escrita da entrevista dela. Aqui eu trago um pouquinho dela, ela é professora e socióloga, ela é pós-graduada na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, na Argentina, além de trabalhar com educação e comunicação. Lourdes Atié também produz conteúdos para editoras,
faz parte da edição da revista Pátio e também é consultora focada em capacitação de professores. Aí está a Lourdes. Então, nós vamos para o nosso próximo fio condutor. 3 perguntinhas apenas. Professor, você se sente relevante para os seus alunos? Professor, você consegue receber a relevância da escola para a sociedade? E perceber que os nossos alunos, será que percebem tal relevância? Você acredita que hoje os estudantes valorizam os professores da escola? Realmente, vão até a sala do Google Classroom, respondam as questões, eu estou lá observando vocês, quem está enviando, e vocês voltam aqui, pausa o vídeo agora, depois retornam para dar continuidade. Retornando, eu trouxe um recorte para vocês do texto do Anderson Manuel de Araújo, Causos e Filosofias. Antes de nós irmos para o texto, trago uma frase do John Lennon. A vida é o que acontece enquanto você faz outros planos. Excertos. A solidão imposta pelo isolamento físico nos traz à memória a máxima socrática. Conhece-te a ti mesmo. Mergulhe dentro de si mesmo. Conheça suas forças e suas fraquezas. Jogue luz onde há sombras. Reveja seus passos e avalie todas as suas ações e reações que fizeram com que chegasse no lugar onde se encontra. Onde você estava e não está mais quando tudo parou? O que estava fazendo e não terminou de fazer? O que deseja fazer e agora não é possível fazer? E quem sabe, a partir de agora, será impossível ou mesmo sem sentido fazer? Esquecemos-nos da ética do cuidado. A corrida para o trabalho e para os nossos lugares seguros, seja dentro do carro escuro ou no ônibus com os nossos fones no ouvido, produziu uma sociedade de zumbis que precisam de anestesias para percorrerem todos os dias os mesmos trajetos. A ética do cuidado desperta o nosso olhar para o outro, o desconhecido, que precisa de uma palavra, de um sorriso, de pão ou simplesmente de ser escutado. Então, aqui nós temos o terceiro fio condutor. Onde você estava e não está mais quando tudo parou? O que estava fazendo e não terminou de fazer? O que desejava fazer e agora não é possível fazer? E quem sabe, a partir de agora, será impossível ou mesmo sem sentido fazer. Esse laboratório de isolamento lhe ensinou algo novo. Se tiver que avaliar suas experimentações nesse período, qual nota se daria? Então, aqui tem 4 questões. Vão para o Google Classroom. Param o vídeo com pausa, 5 minutinhos, que é o momento de escuta. Responda. Eu estou lá acompanhando os formulários que estão chegando. 5 minutinhos, vocês retornam novamente, dando continuidade no vídeo. Pausa o vídeo nesse momento. Aqui eu trago para vocês um recorte. Não chega nem a ser um recorte, é um resumo da live do Cortella, do dia 5/6. Ele faz perguntas durante essa live para nós refletirmos em toda essa situação que está acontecendo. Quem assistiu
quando eu fizer essa leitura, vai lembrar até mesmo do Cortella falando. Vocês vão sentir a voz do Cortella falando quando ele faz essas perguntas. Então, vamos ver? O que podemos aprender nesse momento desafiador? A vida, a vida exigirá de nós muito mais pós-pandemia. E isso nós estamos sabendo, que vai exigir muito de nós, mas também não sabemos o que irá exigir. Mas uma coisa é certa, não podemos ficar já pensando no que ela vai exigir de nós, tá? Quando chegar lá, nós iremos dar conta, como estamos dando conta agora, do que ela vai nos exigir. Mas nós temos que ter consciência que que nada será antes da pós-pandemia, antes da pandemia. Pós-pandemia, tudo se fará novo, tudo será diferente. Então, nós temos aqui, ó, que ele chegou a comentar, ó, sentado à beira do caminho, que é a música do Erasmo Carlos. O que importa é saber o que importa. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, ele já coloca assim uma palavra forte, né? Se a gente quer coisas diferentes, não podemos fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Ele chama isso de tolice. O que é normal? Não se confunda normal com natural. É bem diferente. Você faz falta? Convivência e vivência, resultado de aprendizado. Local onde a gente encontra vitalidade. Porque aprendizado é o que foi falado lá atrás, quando eu falava da competência socioemocional. Que o aluno, ele vai saber valorizar o professor, porque o aprendizado, a gente encontra vitalidade, e encontrando vitalidade, nós temos perspectiva, esperança de um futuro melhor. Se nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nós mesmos. E aí, se nós tivermos esse pensamento, já é grandioso, porque cada um mudando a si, a gente muda o que está ao nosso redor e a gente muda o mundo. Então, não vamos nós querermos mudar o mundo, vamos mudar nós mesmos. E através do aprendizado, a gente encontra a vitalidade. E isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso. A agonia do retorno, dificuldade, recuperação, seleção de conteúdo, organização da disciplina, há uma mudança. Isso foi falado lá em junho, 5/6, e nós estamos exatamente nesse processo. Agonia do retorno, dificuldade para retornar, recuperação, seleção de conteúdos, organização da disciplina, há uma mudança. O tempo todo nós sabíamos que tinha recuperação, mas a recuperação nunca foi apresentada para nós com essa clareza de habilidade essencial, de habilidade de suporte, de entrelaçamento com as competências socioemocional, levando para o aluno. Então, eu acho isso uma grandiosidade de aprendizado para nós, professores, que eu não sei se nós teríamos esse aprendizado se não tivesse essa situação da pandemia. Eu não estou dizendo que é uma coisa bacana, que é legal a situação que nós estamos vivendo, só se eu estivesse louca. Essa situação que nós estamos vivendo, ela é muito delicada. Só que nós temos que tirar aprendizado dentro da nossa área profissional e dentro do nosso cotidiano, da nossa área também particular. Quantas coisas nós aprendemos, quantas coisas que nós não dávamos valor, hoje nós estamos dando. Precisou acontecer
tal situação caótica para que nós começássemos a ter um olhar para as coisas, o qual talvez nós nem olharíamos. Então, olha só, há uma mudança. Aprendizado em relação a esse tempo. Muito aprendizado, gente. Se nós pararmos para nós conversarmos, tanta coisa que nós aprendemos, tanta coisas que nós estamos valorizando, o qual não valorizávamos mais. Tempo nosso que nós não tínhamos para muitas coisas, hoje nós temos tempo. Apesar dessa loucura que nós estamos vivendo dentro da nossa área profissional, mas nós estamos tendo tempo, sim, de olhar para coisas que nós não olhávamos, de fazer coisas que nós não fazíamos. E que tem valor e tem sentido para nós. E como nós podemos viver tanto tempo sem valorizar e sem dar essa devida atenção para nós mesmos, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, para aquelas pessoas realmente que nos amam. Aí ele traz aqui, a tecnologia nos auxilia, mas não nos substitui. Aqui é uma fala da professora Maria. Realmente, a tecnologia está nos auxiliando muito, mas ela sozinha, ela não faz verão. Ela precisa dessa massa que está por trás dela para estudarmos, para levarmos essa fonte de informação, para fazer nossos alunos refletir. Local onde a vida pulsava, na escola. Eu acredito que tem muitos professores com saudade da escola, com saudade dos seus alunos. Por mais que chegava no momento lá na sala dos professores, onde a gente começava a conversar, a falar dos alunos, isso, aquilo, aquele outro, hoje a gente sente falta daquele contato, daquele bate-papo, daquele olho no olho, tanto com os alunos, com os nossos colegas professores. Então, quando nós voltarmos, que nós possamos voltar com outro olhar, com outra fala, ponderar mais nossas palavras, ponderar mais nossos apontamentos. Tudo isso está lá dentro das competências socioemocionais. Não mais do modo, não faremos mais do mesmo modo, porque aprendemos muita coisa. Exatamente. Nós não faremos mais do mesmo jeito. Nós aprendemos muito nesse período e ainda vamos aprender mais um pouquinho. Então, vamos para o próximo fio condutor, depois dessa reflexão do Cortella. Último fio condutor. Como foi minha conectividade com os alunos nesse período? Como espera que será no retorno? Conseguiremos voltar a sentir as reações dos estudantes? Vivenciá-las presencialmente? Até que ponto isso faz diferença nas relações de aprendizagem? Fizemos falta presencialmente aos estudantes? Então, professores, vão lá no Google, na sala do Google Forms, lá na sala do Google Classroom, lá no formulário do Google Forms, fio condutor número 4, vocês têm 5 minutos para responder essas questões e retornar aqui, porque nós vamos dar continuidade com o nosso PCNP do Conviva, o Roberto. Tá bom? 5 minutinhos. E não esqueçam, pausam o vídeo para vocês retornarem aqui para dar continuidade. Para quem não conhece, esse é o Roberto PCNP da Escola da Família. Ele atua na rede desde março de 1990. Ele é professor de Educação Física dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Ele atuou como coordenador de jogos no núcleo pedagógico de maio a junho de 2011. Hoje, ele atua como professor coordenador do núcleo pedagógico na área dos projetos especiais, desde setembro de 2011.
graduado em Educação Física, com especialização em basquetebol pela FEFISA. Então, aqui está a apresentação do nosso Roberto. Ele entra agora para falar com vocês um pouquinho e falar um pouquinho da saúde mental dos nossos professores. Né? É muito gostoso estar com essa parceria hoje. Desde já agradeço, Roberto, pela essa parceria, por esse apoio, juntamente com os meus professores de inglês. E que o Roberto, acredito que vocês até conheçam ele como professor coordenador aí, o PCNP da Escola da Família, onde ele atua com maior foco. E aí os outros projetos que vai chegando, o Roberto também vai tomando conhecimento e vai ajudando aí em todo esse contexto. Tá bom, Roberto? Passo para você agora a palavra. Vou parar de compartilhar a tela. Tá, obrigado, Gil. Tá, joia? Vou tentar sair e entrar com só você agora. Tá bom? Está aí o Roberto falando com vocês, eu vou estar fechando a minha câmera e o fone, mas não esqueça, quando o Roberto terminar, vocês vão lá no finalzinho, volta lá na pastinha e responda a avaliação do encontro do dia de hoje. Tá bom? Obrigada, Roberto. Obrigado, Gil. Desculpa, Rô. Quando for para compartilhar, você me dá um toque, eu vou compartilhar a sua tela. Tá bom. Bom dia a todos, professoras, professores, como vão? Como a Gil acabou de falar, eu estou aí na diretoria há algum tempo, né? Tem alguns anos, uns projetos especiais, e vou abordar alguns temas que foram colocados com muita categoria pela Gilmara, muito bacana mesmo, as competências socioemocionais, né? A parte da escuta, da empatia, ela vem bem junto do Conviva. Então, vou fazer uma breve apresentação do Conviva, falar algumas coisas que estão lá, que vêm de encontro com o tema que ela está abordando hoje. Eu gostei muito de ver as macrocompetências, porque está tudo ali dentro. Então, não tem como a gente fugir desse assunto. Ô Gil, pode compartilhar a tela, por favor. Obrigado, Gil. Vamos falar um pouco sobre o Conviva. O Conviva, pode passar para a próxima, Gil. É o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, né? Foi criado pela Secretaria de Educação e ele vem junto da mediação escolar. Ele vem completar o que estava da mediação, e os responsáveis pelo Conviva na escola são os professores mediadores. A escola que não tem o professor mediador, a responsabilidade é do vice-diretor. Escola que não tem nem professor mediador, nem vice-diretor, o diretor passa a ser o responsável. Só que assim, o Conviva, na realidade, ele é para todos. Todos têm que ter esse trabalho, o trabalho da convivência. Pode passar para a próxima, o Gil, por gentileza. Ele visa identificar vulnerabilidades, né, de cada unidade escolar para a implementação do método de melhoria, o MNC. Ele trata sobre etapas de diagnóstico, né, análise de dados, planejamento e execução do plano de ação, com acompanhamento e monitoramento. O MMC, por enquanto, ele foi, obviamente, postergado devido às condições da pandemia. Não tem como você fazer um aspecto de convivência de todos os atos da unidade escolar, sendo que a escola está fechada. Ele vai retornar em 2021. Né? E o Conviva, ele é composto por projetos e ações que estão articuladas, né, para convivência, colaboração, articulação pedagógica e psicossocial, proteção e saúde e segurança escolar. Ele vai ali unir
a saúde, quanto aos postos de saúde, né, os mais próximos à unidade escolar, quanto à assistência social, o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar, quanto à segurança, o PLACON, né, o espelhamento de câmeras e os batalhões de polícia também, quanto à segurança, esse contato entre todos os atores com a escola. Pode passar, Gil. Obrigado. E os objetivos principais do Conviva? Né? Ele tem ali alguns objetivos. Estabelecer estratégias de apoio, alguns não, né? São vários que são muito importantes. Estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento às equipes, né? Docentes, que é o caso a escola, os dirigentes no processo de ensino-aprendizagem, né? A gestão escolar. Contribuir para um clima escolar positivo por meio de ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor, visa a união das pessoas da escola, os alunos, funcionários, professores, as famílias, né? Contribuir para a melhoria de indicadores de permanência de aproveitamento escolar também. Próxima tela, por gentileza. Promover e articular a participação ativa da família, como eu falei anteriormente, na vida escolar dos estudantes da rede de ensino estadual. Esses dias aí, há alguns meses, eu posso até falar para vocês que eu recebi o contato de uma coordenadora, né, de uma unidade escolar. Ela entrou em contato comigo porque numa das aulas o professor pediu algum trabalho para alguns dos alunos, né? E uma aluna se manifestou de uma maneira diferente, assustada, né? Triste. E o professor ficou muito preocupado que ela tinha até ideias suicidas. E aí ele entrou em contato com a coordenadora entrou em contato comigo, eu conversei com a supervisão do Conviva, professora supervisora Yolanda, né, professora supervisora Edna, professora supervisora Edilene. Aí a gente entrou em contato com o a Central do Convívio em São Paulo e eles nos passaram aspectos para que passássemos à escola, para a escola tentar o contato com essa aluna e encaminhá-la para algum tipo de tratamento, porque é uma das obrigações da escola é também perceber, né, o que também não é fácil, ainda mais em tempos de pandemia, os casos que nós temos que abalam a vida das pessoas, a falta de contato com pessoas fora do nosso convívio. E aí o Conviva trabalha com isso também. Articular e fortalecer a rede de proteção social no entorno da comunidade escolar com aproximação entre os serviços de assistência à saúde mental. Então, foi um trabalho que nós fizemos que foi muito assertivo e graças à visão da escola, o trabalho em conjunto. Pode passar a próxima, Gil, por favor. Nós vamos falar um pouquinho, bem pouco, sobre valorização da vida. É papel de todos nós, né, contribuir para a conscientização e promover discussões e reflexões sobre a valorização da vida. Então, para nós, como profissionais, né, que temos responsabilidades com nossos alunos, responsabilidade com o nosso meio, nossos amigos, nossa família, né? Então, uma das nossas responsabilidades são reflexões sobre a valorização da vida. E os profissionais da rede estadual devem estar a todo momento mobilizados em torno do diálogo e do acolhimento de toda a comunidade escolar, né? Vou passar para a próxima, Gil, por gentileza. A gente vai falar sobre o acolhimento emocional, que é muito importante, e vem bem a calhar quando a gente fala sobre a amabilidade ali, quando a Gil falou sobre as macrocompetências. Então, tinha ali a amabilidade, a resiliência emocional, né? Isso aí é importante demais. E o acolhimento emocional começa em nós mesmos, né?
com a pandemia do coronavírus, que ela impactou demais, né, todos os setores profissionais. Não tem quem possa fugir a esse tema. É das mais diferentes áreas. Conosco não seria diferente. Então, tivemos nossa rotina toda alterada de uma maneira abrupta. De repente, estávamos trabalhando, de repente, estamos aí próximos a 180 dias de afastamento, de trabalho remoto, um trabalho que nós não estamos acostumados, que nós não fazíamos. E estamos aí como se ele fosse uma rotina imposta, que a gente não tinha noção. Então, estamos aprendendo no dia a dia. E diante da recomendação de isolamento e do fechamento temporário das escolas, rapidamente tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, equilibrando as demandas, né, pedagógicas com questões emocionais e pessoais, como eu falei anteriormente. Isso não é só para os alunos, isso é para a gente também. Nós também temos casos, a gente ouve falar de pessoas que tiveram conflitos emocionais consigo mesmos. E aí entramos com a questão do acolhimento, dos cuidados que devemos ter e a necessidade de construirmos novas alternativas para a ação educativa em uma realidade que não conhecíamos, que é muito desafiadora. E pensar a educação escolar no contexto da pandemia do Covid, o que a experiência tem nos proporcionado nesses meses todos aí de enfrentamento, além da ansiedade, né, algum sofrimento e incertezas, né, sobre a doença e algumas mudanças que se estabeleceram na forma dos relacionamentos, né, nosso uso de máscaras, né, a distância entre as pessoas, né, a gente sempre tem a afetividade e o contato muito próximo, e isso foi tirado, né, foi tirado de uma determinada maneira. Hoje estamos isolados, esse contato, ele é diferente, né, e o que a gente precisa fazer? Né? A gente tem que buscar formas mais sensíveis de nos relacionarmos, e nessa busca, nada melhor do que ideias, estratégias sobre acolhimento. Não é isso? Hoje, vamos passar para a próxima. Vamos falar sobre o equilíbrio de sentimentos e cuidados com a saúde mental, né? Como eu disse anteriormente, estamos vivendo um momento diferente, né, excepcional, e é normal, de repente, você estar ansioso, estressado, angustiado em algum momento. E esses sentimentos são perfeitamente naturais, né? É, não há como você ficar esse tempo todo isolado e não ter sentido alguma coisa. Talvez haja pessoa que não tenha sentido nada, mas eu vejo assim, alguma coisa sempre acontece. Então, por exemplo, às vezes a gente tem problema de sono, alimentação, tal. Eu tive no começo, os primeiros dias, eu perdi peso. Uma maravilha, perdi peso, né? E perdi peso, só que era assim, né? Não tinha muita fome, nem muito sono. E, de repente, quando começou a dar fome, era uma fome desesperada. Fome de você passar mal de fome. Na hora que tá fome, é uma fome desesperada. Aí, daqui a pouco, o peso foi lá em cima. Aí, fui buscando dentro de mim o que precisaria ser feito para controlar esses momentos. Porque a gente não tem esse costume de estar em casa tanto tempo, né? Principalmente nós que trabalhamos na escola. E isso aí a gente não pode se sentir culpado. O que a gente tem que fazer é estar conversando, né, sempre, e dedicar os horários exatos para cada uma das coisas que nós temos que fazer, das nossas atividades. Passa para a próxima, Gil, por gentileza. Ah, a gente precisa ficar atento quanto à intensidade ou duração de alguns sentimentos, né, como dificuldade ou sofrimento em lidar com as atividades do cotidiano. Então, o cuidado maior que precisamos ter é o exagero. Um ou outro sentimento, isso é o normal da vida da gente. O exagero, o ápice do sentimento é que nós temos que ter o cuidado conosco,
e com os que estão à nossa volta, os sinais que as pessoas nos dão, comportamentos agressivos, antissociais ou de abandono de atividades que são que a pessoa costuma fazer. Isso aí é um sinal de alerta. Para o próximo, Gil, por gentileza, alterações prolongadas de sono, né, ou você ficar um tempo ou outro, uma dificuldade do sono é normal. Agora, ele ser prolongado e exagerado, sinal de alerta. Pensamentos perturbadores, recorrentes, ainda mais agora que nós estamos no período de mais atenção quanto à depressão, quanto às questões perturbadoras, aí são sinais que nós também precisamos ver em nós, né? Analisar a nós mesmos e aos outros, as pessoas que estão próximas a gente. A alimentação desregulada em demasia, já havíamos falado, né? O consumo excessivo de bebidas alcoólicas e outras substâncias que podem se tornar vícios. Então, cuidado com as bebidas, o exagero, né? Tem gente que exagera direto. Então, os cuidados também têm que ser tomados a atenção quanto ao que as pessoas fazem. Eu estou tirando o fone porque eu tenho dificuldade, né? Quando eu uso os dois, me dá uma dificuldade de ouvir direito, eu não consigo me ouvir. E aí vão para o próximo, Gil, por gentileza, passar algumas dicas para manter a nossa saúde mental, né? Temos também na continuação, a organização de uma rotina diária, né? O respeito. Como se fala sobre isso, né? O respeito aos horários estipulados. E como é difícil a gente conseguir manter isso. Não é nada fácil você estar em casa e ter uma rotina. Quanto mais pessoas tem em casa, mais difícil de se fazer isso. É uma das coisas que mais se fala, né? Isso aí se fala desde quando começou. E por que que se fala? Porque a organização ela vai tratar com a gente vai poder possibilitar a se organizar, a verificar o que acontece conosco. Não é simples, né? Os cuidados com hora de sono, alimentação adequada, na medida do possível, né? Com o preço que os alimentos estão chegando agora, fica complicado cuidar da alimentação, né? Mas temos que ter os nossos cuidados. Nesse tempo de pandemia, a gente pode até ter uma hortinha em casa para poder ter uma alimentação saudável, né? Atividades físicas que podemos fazer moderadas também são muito bem-vindas, né? Você levantar um pouquinho, andar um pouquinho, não ficar muito tempo sentado também é uma boa. Você sabia que só o ato de se espreguiçar já é uma coisa muito boa. Só você levantar um pouco, dar aquela espreguiçada boa, já ativa um pouquinho sua musculatura. Pode passar para a próxima, Gil, por gentileza. Essa é a parte que eu mais gosto. Reservar um tempo para fazer o que lhe dá prazer. O difícil é arrumar o tempo, mas precisa, é necessário e são coisas que você gosta. Tem gente que gosta de ouvir música, eu gosto de ouvir bastante música. Agora já parei com isso, já estou fazendo outras coisas. Desenhar, quem tem habilidade, quem gosta de desenhar, assistir um filme. Gosto bastante, assisti muito filme nessa pandemia. Agora já tem um tempo que eu não assisto, que eu já estava meio enjoado. Escrever, ler, escrever e ler a gente faz direto, faz parte do nosso trabalho, mas isso aí é voltado para um campo seu. Ou mesmo experimentar alguma atividade nova. Tem gente que gosta de fazer crochê, que eu sei, tricô, costurar. Tem gente que gosta de orar, se dedicar mais a Deus. Tem gente que gosta de fazer uma atividade esportiva por mais tempo. Também vale. Vale o que a pessoa gosta de fazer, né? Atividades em casa. Tem gosto para tudo. E você precisa ter um tempo para você. Ah, a próxima, Gil, por gentileza, e nós, como seres que somos, né, que precisamos de contato, o distanciamento social, ele não é o mesmo que ficar isolado, né? A gente está em distanciamento social, mas você pode conversar por meio
da tecnologia mesmo com as pessoas da família. Tenho certeza que todos já têm feito isso com os amigos, com frequência, né? Nós temos as nossas reuniões, mas precisa de um tempo para cuidar de si. Mesmo que à distância, o contato ele não pode ser tirado de nós. E hoje em dia que já muitas pessoas já voltaram, já começaram a andar por aí, o cuidado tem que ser maior com os contatos, mas é importante você poder conversar com as pessoas, né? E pode passar para o próximo, Gil, por gentileza. Fala-se muito sobre meditação. E aí, isso aí sobre meditação, ele vai de cada um. No Conviva, nós temos na plataforma do Conviva algumas explicações sobre como fazer meditação, né? Para quem não tem o costume, a meditação é uma distração, um descanso mental, né? São muito bons. O importante é que a pessoa trabalhe a respiração e tal. Lá no Conviva tem muita coisa. E tem também, eu cheguei até a ver alguns aplicativos que tratam sobre, né? Tem o tempo para isso. É muito bom para quem tem o costume, né? É uma atividade legal para ser feita. Para a próxima, Gil, por gentileza, a necessidade de buscar ajuda, né? Que que é uma habilidade socioemocional valiosa. A pessoa reconhecer essa necessidade de ajuda. Se você perceber que há um sofrimento intenso, que a pessoa sente medo excessivo, ideias recorrentes de morte ou suicídio, ou apresenta sintomas físicos, aquelas alterações que nós falávamos, apetite, sono, canseira, não tem causa que não tem causa evidente. Então, é hora de buscar um cuidado de um profissional de saúde. Se isso for intermitente, se for muito corriqueiro, né, é hora de se buscar ajuda. A gente não tem condições de cuidar dos nossos alunos, de passar alguma coisa quando nós não estamos bem conosco mesmos. Ou que percebamos que algum colega tenha alguma dificuldade, e aí tem os meios, né, a ajuda profissional. O posto de saúde encaminha, tem a pessoa não quiser conversar pessoalmente com alguém, não quiser ir no posto de saúde, ela pode ligar para o CVV também ajuda muito, são válvulas de escape para algum eventual problema no dia a dia, né? E você tem que se lembrar, né? A próxima, Gil, por gentileza, você não está sozinha, né? Você precisa se manter saudável mentalmente. Então, isso é o principal. E se chegamos até aqui, porque estamos bem, com certeza, né? O próximo assunto que eu vou tratar é sobre o uso da internet, né? Que afeta demais. Nós precisamos demais da internet. A internet está junto conosco. A próxima tela, Gil, por gentileza. E as redes sociais, elas também influenciam. Então, a gente tem que tomar todo cuidado na utilização das redes, né? Elas nos deixam trabalhar, a gente está trabalhando com tecnologia e o uso da rede social tem sido importante demais. E a gente está usando tanto nas relações profissionais, né, quanto as familiares que já utilizávamos, quanto aos amigos. E aí precisa saber manter onde cada uma funciona e utilizá-la para obter vantagens, para trabalhar bem, para poder ter um bom uso. E aí a gente tem que ter os cuidados principais, né? Na próxima tela, pode passar, Gil. Quando a gente fica muito tempo em casa, a gente fica muito tempo na internet e às vezes a gente se descuida sobre algumas coisas que nós fazemos. Daqui a pouco nós estamos utilizando, é a hora do almoço, estamos lá com o celular ali. Isso aí também não é legal. E antes de dormir também, ele não ajuda em nada, ele dificulta a gente a pegar no sono, a descansar a mente para as próximas atividades do dia a dia. Então, próxima tela, Gil, por gentileza, a gente tem que estabelecer limites
para o uso das redes sociais e buscar o combinado tanto com os nossos alunos, né, sendo eles jovens ou crianças, e os nossos filhos também. Por que não, né? Já que estamos falando da nossa vida, também temos as questões do controle, o controle de como ser utilizado isso. Isso não só agora no período da pandemia, quanto também, né, no dia a dia, quando retornarmos, quem sabe um dia, ao nosso convívio, o que seria o novo normal, a gente puder sair por aí, né? Então, a próxima tela, Gil, por gentileza, esses cuidados é, precisam ser trabalhados imensamente, né? As luzes dos dispositivos que eu estava falando anteriormente, né? Quando a gente vai deitar, é muito difícil você ir deitar e não der uma olhada na rede, o que tem lá, né? Mais uma olhadinha. Essa história de ficar lá, oh, vou dormir daqui a pouco, e continua lá, isso aí, saúde, isso aí indica pode causar, indica não, pode causar uma dificuldade para a gente pegar no sono. Então, é um outro cuidado que nós devemos ter. E a gente tem que lembrar, né? Relações interpessoais, pode passar para a próxima, Gil, por gentileza. Relações interpessoais, elas precisam ser é, preservadas, né? Pode passar para a próxima, Gil. Elas precisam ser preservadas, porque faz parte da nossa vida, né? Senão, o que seria de nós? A próxima, Gil, por gentileza, esse talvez seja o último que eu vá abordar. Nós vimos isso muitas vezes, né? Nós estamos aí com 180 dias, quase. Hoje é hoje é dia 16, né? O dia do ATPC, dia 16. Então, estamos muito próximos de completarmos meio ano em afastamento, né? Em distanciamento. E aí, como está o seu home office? Como as pessoas te veem? Né? Eu fui, semana passada, entregar um material para uma escola, lá na diretoria de ensino. Cheguei lá, tá bonitinho. Máscara, tal, e uma das pessoas que trabalhavam lá olhou para mim e falou assim: Ei, Roberto, só na vida boa, né? Então, como você acha que as pessoas veem você quando você olha para essas duas imagens aí? Na azulzinha, as pessoas te veem assim, de boinha, um computador da hora, né? Tudo arrumadinho, um sonzinho, um seu bichinho, sua pantufinha, de boinha, trabalhando sossegado, oh, coisa boa. Ou a segunda, que é mais parecido com o que acontece com a gente. Nós não trabalhávamos em home office, a gente não tinha esse costume de fazer esse trabalho. E o trabalho com a internet, também nós não fazíamos isso. Então, a gente fica doido mesmo, não é de ficar doido? Tem uma hora que você não sabe, principalmente no começo, que a gente não tinha noção de como que era. Fazia isso, se fazia aquilo outro, e tudo ao mesmo tempo agora, e as crianças no pé, e a criança querendo conversar, e o cachorro, e o gato, e o passarinho, e o carro do ovo, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, onde que você se localiza? De boinha ou no sufoco? No sufoco. A gente não estava acostumado. E as demandas vêm, vêm, vêm. Por isso a necessidade de se organizar e por isso que a gente está tratando desse tema. Quando a gente fala sobre a resiliência emocional, tá aí. É você pegar tudo que vem ao mesmo tempo e poder se organizar para depois poder passar para os seus também. Podemos ir para a próxima, o Gil, por gentileza? Obrigado. Acho que vocês também já devem ter visto bastante isso, né? Sobre um espaço adequado, se possível, sem distrações, bem iluminado, longe de ruídos. Vira e mexe, a gente tem um barulhinho. O carro do ovo passa direto. Tem do legume.
tem da fruta, tem do peixe, tem do óleo, tem do gás. Então, são coisas que a gente não pode fugir, mas podemos nos organizar, focar nas nossas tarefas, estabelecer horários para cada uma das coisas, né? Informar as pessoas. Ó, gente, hoje eu vou estar numa reunião. Hoje eu vou estar fazendo trabalho de tal horário a tal horário, tem reunião na escola, eu tenho a TPC com a Gilmara, então preciso no espacinho aqui. Isso aí é importante demais. A próxima, Gil, por gentileza, sabe que o ambiente bem iluminado ele ajuda na sua concentração. A organização é essencial para que a gente tenha tudo à vista, o que for necessário, o óculos, a hora que precisar do óculos, um lápis, uma caneta, um roteiro do ATPC, para a gente não ter não ser pego de calça curta, de esquecer alguma coisa, já está a nossa colinha ali. Isso é importante demais, gente. Por favor, Gil, que a hora está passando. Obrigado. A gestão do tempo, ela é primordial e a disciplina nem se fala. Como a gente fala para os alunos? Olha, gente, vamos nos organizar. Nós também precisamos, principalmente que a gente não estava acostumado com o que aconteceu agora. Isso aí leva tempo. Não é porque a gente está tanto tempo que há talvez uma possibilidade de volta aí. Ah, mas não significa que a gente não vá se organizar e adotar o cronograma e gerenciar o nosso tempo. E isso, como o próprio falei agora há pouco, tempo, e leva tempo, cada um no seu, e vai ajudar a gente demais. Passar para a próxima, Gil, por gentileza. Cuidar do corpo. Isso é essencial para qualquer época da vida, né? A gente fica muito tempo sentado, né? Tempo demais sentado devido às atividades que a gente faz agora em frente ao computador, ao tablet, ao celular. Então, de vez em quando, precisa levantar, dar o tempo de no máximo 40, 50 minutos, já é muito tempo para você ficar sentado, então precisa levantar um pouquinho. Acho que eu falei anteriormente, né? Aquela espreguiçada boa, tem uma espreguiçada boa mesmo. Dar uma volta em casa, vai na cozinha, toma uma água, né? Água, porque a gente precisa se hidratar bastante. Então é bom sempre ter uma aguinha por perto, né? Comer uma fruta, se possível, né? E não pular os horários de se alimentar. O que é importante, a alimentação correta. Você vê que são coisas que são para no período de pandemia, mas eles servem para o dia a dia também da gente e das pessoas à nossa volta, para os nossos alunos, para a gente passar para eles também. Estamos aí falando sobre empatia, sobre trabalhar junto com o outro, né? Passar para a próxima, Gil, por gentileza. Na gestão de equipes, né, nós que temos nossos alunos, a gente precisa estar respondendo a eles, né, precisa ser presente, determinar os canais de comunicação, os períodos, os horários, os combinados, né, estabelecer uma rotina com as reuniões objetivas e à distância, isso é importante, precisamos definir as tarefas. Pode passar para a próxima, Gil. Os prazos precisam ser bem definidos, acompanhar a realização, evitar aquilo que vem fora do horário estabelecido, se pode ser respondido no outro dia, se veio 10, 9, 8, 11, você olhar e der para responder no outro dia, você pode responder no outro dia, não está errado. Se você estipulou um dia até meia-noite do determinado dia, aí já é um problema que você tem que. Mas depende do combinado, e aí você vai fazer o combinado para sempre, na medida do possível, respeitar horários, né? Uma dificuldade muito grande que nós, como professores, temos, a questão da gente
ser prestativo, né? Nós somos muito prestativos e às vezes a gente não presta atenção que o ser prestativo, às vezes, pode até acarretar nessa confusão do respeito à nossa individualidade, né? E filhos. Como é que é o home office para quem tem filho em casa, principalmente quem tem criança pequena, quem tem adolescente? Jesus. Então, também são coisas que não são simples. A próxima tela, Gil, por gentileza. Precisa de limite. E eles precisam saber, né, e esse limite, sempre conversando, né, eu sei que vocês já fazem isso, quem tem criança em casa, não é fácil. E aí eles precisam saber as responsabilidades que nós temos. Para quem tem criança pequena, é muito complicado, mas a gente precisa determinar os horários, os limites, organizar a atividade para que eles também preencham o tempo deles, né? Preservar momentos, precisa também ter um tempo para estar junto com eles, conversando, né? De repente fazer atividade junto, isso aí ajuda demais. Ô Gil, vamos para a próxima? O horário está bem adiantado já. Tem mais dicas preciosas, tenho lá no site do Conviva. Então, lá a gente tem ainda sobre alimentação saudável, ele tem lá as dicas, né? A gente falou um pouco hoje, mas lá ele tem todas as dicas, fala sobre o uso do tempo. A plataforma do Conviva é muito voltada para nós professores, mas para trabalhos para serem feitos com os alunos também. A gente tem sobre a convivência familiar na quarentena, também é muito legal, ele dá uma ajuda bacana para a gente. Eu acho um dos principais, né? Fala sobre corpo e movimento, sobre atividades físicas, o que você deve fazer ou não, os cuidados que precisa ter, né? Meditação e equilíbrio emocional e mental, é um assunto bacana, bem tratado. Tem vídeos ótimos, tem um vídeo lá de alguns segundos com a professora que fala sobre meditação e ensina a meditar. Vocês vão adorar. Muito bacana, né? Muito bacana. A gente precisa de uma atividade para manter o equilíbrio emocional. E tem também as atividades manuais e o controle da saúde emocional. Também muito 10, estão todas lá. E também o Conviva tem todas as segundas-feiras no canal de formação dos professores, o Conviva trabalha com tem entrevista, né? É uma live que é feita sempre sobre a pandemia voltado para os professores. Hoje, hoje, hoje não. A próxima segunda-feira eu não sei qual vai ser, que ainda não recebi. A gente está gravando na segunda-feira, né? Na segunda-feira, dia 14, contribuições da educação positiva. Espero que alguém tenha assistido. A doutora Camélia Mundo. É sempre da 1 às 2 da tarde, no canal de formação de professores. Vocês vão gostar bastante. O Gil, já pode colocar para a gente o site ali do... Isso. Aí, esse primeiro, que é da IFAP Educação SPGov BR, Conviva SP Ações Integradas. Ele tem muitas dicas, você pode entrar lá, é muito bacana, muito bem feito, é um dos melhores que nós temos, é uma participação bacana, você pode se apropriar. E qualquer dúvida que tiver, você pode falar com a Gilmar, ela passa para mim, eu respondo com muita alegria, com prestativamente, e agradeço demais a Gilmara pelo convite. Espero não ter tomado muito tempo de vocês e que tudo dê certo para a gente, né? Thank you so much. Obrigado, Gil. Passo a palavra. Chegamos ao fim. Espero que os professores tenham gostado. Agora vocês vão lá no site, na sala do Google Classroom, e responda a avaliação do dia de hoje, tá bom? São 3 perguntinhas básicas, enumerando, simples, faça o envio, depois eu vou estar compartilhando com o Roberto. Roberto, muito obrigada pelo seu compartilhamento do seu aprendizado aí conosco, tá? E que nós tenhamos
um bom restinho aí de semana, tá bom? Até logo, professores. Agora vocês vão lá também para o canal do Centro de Mídia, que é a continuidade do nosso ATPC. Começou pela manhã, na escola, depois na DE e agora lá no Centro de Mídia. Boa formação. Até logo. Tchau, Roberto.